O preparo de um dente como o molar inferior, por exemplo, muitas vezes é um desafio, devido a alguns fatores, como a sua localização de difícil acesso e ao comprimento curto do dente, gerando dificuldade na obtenção de retenção friccional e em criar espaço para a superfície oclusal para a futura coroa. Então, para esses casos, temos uma opção bem interessante. Chama-se Endocrown. Você conhece? Quando nós falamos em retenção friccional, o que a gente pensa? Paralelismo entre as paredes, certo? Agora, conseguir paralelismo entre as paredes no incisivo central é fácil, ou não é tão difícil. Agora eu quero ver no molar inferior, onde você mal e mal consegue colocar a broca de alta rotação, a cabeça da broca, tem a língua do paciente e ainda muitas vezes esse paciente não consegue abrir a boca o suficiente para você posicionar a broca do jeito correto. Não é verdade? A Endocrown então surgiu como uma forma de solucionar esse problema através de uma prótese monobloco cimentada com cimentação adesiva. Para isso, alguns requisitos são necessários, como, primeiramente, o dente ter tratamento de canal, já que a gente vai aproveitar a profundidade da câmara pulpar para fazer esse preparo que tem que ter um mínimo de retenção e uma certa estabilidade. Esse preparo tem que ter pelo menos 2 milímetros de profundidade para você ter a mínima retenção necessária e a estabilidade vai ser gerada através do formato das paredes axiais dele, feito com a broca 31-31, aquela mesma de Onlay, onde a gente vai proteger com resina composta o assoalho da câmera e deixar ele plano. Nisso a broca também vai te ajudar. E na parte externa da coroa, a gente vai fazer um preparo muito semelhante ao de coroa total, fazendo um chanfro ao redor dele. Porque se a gente não fizer esse chanfro do mesmo jeito que a gente faz coroa total, a gente vai ter uma emenda da peça com a raiz que muitas vezes vai estar escurecida devido ao tratamento de canal. Mas será que só esse preparo, que a gente chama de subcoronal, é suficiente para reter esse tipo de coroa? Por isso, a indicação específica da Endocrown. Coroas clínicas curtas, onde a gente vai ter menos chance de deslocamento da peça e deve ser feito com cimentação adesiva. Até preferencialmente, a gente vai ver qual material a gente indica mais para a Endocrown, para facilitar, para melhorar a adesão da peça ao dente. Então, quando a gente consegue fazer um preparo adequado, tanto na câmara pulpar como externamente no chanfro, a gente consegue uma coroa tão bonita quanto uma coroa de preparo de coroa total. Só que a diferença é que ela vai ser maciça. E isso tem a vantagem de ela ter muito mais resistência. Quando nesses locais de molar é difícil a gente conseguir o preparo na superfície oclusal e aí a gente tem uma coroa fina que muitas vezes pode fazer com que se quebre, como vocês já viram em outra aula. O preparo da peça eu sugiro que você faça da seguinte forma. Primeiramente delimitar o chanfro e aí principalmente nas proximais e na vestibular, caso você queira deixar um pouquinho supragengival para preservar a estrutura dental na lingual, pode deixar sem problema nenhum, porque não vai interferir na estética. Na parte da câmara intrapulpar, medir, através também de uma radiografia para ver se esse assoalho comporta a profundidade. Então já pode começar com a broca 31-31, deixando o assoalho plano e as paredes levemente expulsivas para a gente obter o eixo de inserção. Após deixar esse assoalho plano, a gente faz essa proteção com resina composta. Então aplicamos um adesivo universal e uma resina flow e novamente passamos a broca para deixar lisinho, se necessário também discos de lixa como Soflex e nos ângulos ali nos cabos superficiais desse preparo passar também um pouquinho a broca ali para deixar esses ângulos arredondados, porque ângulo vivo a gente não quer em preparo nenhum. Para moldagem, a gente vai inserir um fio retrator, que nem como se fosse uma moldagem normal para a coroa total.
E vamos inserir, deixar a câmara pulpar ali, então, do nosso preparo bem sequinha. Vamos injetar silicone leve ali dentro primeiramente e depois fazer o pesado. Pode ser tanto em 2 passos como em um passo só. Caso você opte por fazer o escaneamento, é importante deixar a área bem sequinha. Durante o escaneamento é interessante sempre ter um auxiliar ali secando a área, porque essa área, se ela tiver com bolha, se ela tiver com saliva, não vai pegar direitinho. E qual o material mais indicado para fazer endocrown? Podemos fazer tanto em cerâmica de emax e de silicato de lítio, como em resinas laboratoriais. Eu prefiro fazer com emax, de silicato de lítio, pela resistência, pela adesividade e pela estética. Então eu provo a peça, faço os ajustes oclusais e depois na consulta seguinte eu peço para o laboratório, enquanto isso, fazer o glaze e o polimento final, e daí faço a cimentação da peça na consulta seguinte. Para cimentar a peça, seja ela de cerâmica, seja ela de resina laboratorial, o cimento indicado é o cimento resinoso dual, que ele pode ser autocondicionante. Vocês já viram alguns vídeos aqui no canal utilizando cimento autocondicionante, ou ele pode ser o dual com sistema adesivo. Aí a dica que fica é utilizar o mesmo adesivo da marca do cimento. Até se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre toda essa técnica de cimentação adesiva com aplicação do adesivo, deixa aí nos comentários, tá certo? E tão importante quanto a técnica de cimentação é o ajuste oclusal da peça ao final do tratamento. Então, verificar os contatos no fechamento, né? Verificar que se não alterou o ponto de contato prematuro, sempre verificar a incêntrica também, mesmo fazendo uma peça em MH, um tratamento em MH, e verificar a lateralidade. Como a endocrown a gente indica para dentes posteriores, ela nunca deverá estar pegando na lateralidade, senão a peça vai soltar, porque ela é muito dependente da cimentação adesiva. A endocrown é até hoje um dos assuntos mais procurados na internet em relação à odontologia e prótese fixa. O vídeo que eu tenho ali de preparo de endocrown é um dos meus que é mais visto. Então, se você já fez algum caso ou está com dificuldade em alguma técnica, em algum aspecto desse tipo de tratamento, escreve aí nos comentários pra gente, tá certo?